Isaías 43, versículo de número 10. Eu quero ler esse versículo para trazer uma palavra aqui à igreja, antes de tomarmos a ceia do Senhor. Isaías 43, versículo 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, e me creais, e entendais, que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Vamos ler toda essa linda multidão que está aqui na minha frente? Vamos? 1, 2, 3. Vós sois as minhas testemunhas, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, e me creais, e entendais, que eu sou o mesmo. Antes de mim, e depois de mim. Tome o seu assento com essa palavra maravilhosa aí no seu coração. Como entender o agir de Deus? Como entender o agir de Deus? Amados, esse texto que nós lemos, segundo teólogos estudiosos, até o capítulo 39 de Isaías, o povo estava em Israel, sendo orientado pelo profeta, para que mudasse de vida e não fosse cativo para a Babilônia. E segundo os estudiosos, a partir do capítulo 40, Israel já havia sido levado cativo para a Babilônia. O reino do sul perecera a exemplo do reino do norte, titubeando e fazendo o que as nações faziam, e por isso Deus os entregou de uma forma terrível na mão dos seus algozes. Nabucodonosor vem, começa a levar o povo para a Babilônia com seus generais, destroem a cidade a fogo, quebram o templo. E quando a gente lê a Bíblia, vê que uma comissão veio, capítulo 39 de Isaías, para visitar, e o rei mostrou tudo que tinha, inclusive os tesouros, e aquilo fez andar mais rápido ainda, porque eles queimaram e levaram tudo que tinha no templo de Jerusalém para a Babilônia. Amados, imagina que vergonha. Aquele povo que tinha uma alegria, um contentamento e uma confiança em Deus, e uma garantia que naquele lugar Deus ouvia a oração deles, preste atenção. Agora estava numa terra longínqua, cativos. E às vezes, quando Deus age contra a nossa vontade, é difícil de entender o agir de Deus, não é? Quando as coisas ruins acontecem, quando a desesperança, quando a dor, quando a tristeza nos assola, quando os nossos planos fracassam, é difícil entender, irmãos. A verdade é só pela fé que a gente suporta as vicissitudes da vida. E aqui nós estamos num contexto em que o povo de Deus estava cativo na Babilônia, e por algum motivo Deus ministra essa palavra, porque lá na Babilônia era comum o politeísmo. Era uma terra de muitos deuses a Babilônia, e como se não bastassem muitos deuses, era uma terra idólatra. Cada deus tinha a sua imagem, a sua escultura, e o povo de Deus, que era monoteísta, aqui Deus está dizendo: antes de mim não houve ninguém, e depois ninguém haverá. Por quê? Porque o povo não estava entendendo o agir de Deus.
Como que nós viemos para a Babilônia, agora cativos, agora escravos, não tenho mais casa, não tenho fazenda, não tenho rebanho, aqui, não é pagar impostos, aqui eu sou escravo, eu não tenho direito, eu estou longe da minha terra. E de repente a tentação de começar a acreditar nos deuses daquela terra poderia vir, bater no coração daquele povo. Então Deus usa o profeta aqui no capítulo 43 e fala sobre a existência de um único Deus. O que está em voga no capítulo 43 é o monoteísmo. Só há um Deus, não são dois. Antes de Deus não existe ninguém, mas depois de Deus também nenhum outro Deus existirá. E Deus ministra essa palavra, e é interessante, porque a ideia aqui é como se fosse um tribunal do júri. A ideia é essa. Está sendo julgado ali a existência de deuses, ou de um só Deus. Na ideia do profeta, na revelação do Espírito Santo, era como se houvesse um julgamento, e quem representa e testemunha a favor de Deus, era o servo de Deus. Quem era o servo de Deus? O povo de Deus. Tu és a minha testemunha, o meu servo. Deus está dizendo isso daqui. Mas irmãos, aquele povo não entendia aquele contexto. Como testemunhar de Deus em uma terra em que foram levados cativos? Como falar de Deus tomando hemodiálise? Como falar de Deus correndo uma quimioterapia? Como falar de Deus diante de um acidente em que eu estou envolvido? Alguém pode dizer: uai, cadê o seu Deus? O agir dele é contrário a você, e mesmo assim você testemunha. É essa a ideia aqui. Não obstante o povo de Deus estar num contexto que lhe era desfavorável, a ideia é que eles testemunhem a favor de Deus como servo de Deus. E não é fácil entender o agir de Deus. Irmãos, não é fácil, infelizmente. Muitas pessoas têm naufragado na dúvida e na incredulidade, especialmente quando as adversidades vêm e batem na nossa porta. Nós começamos com uma campanha com fé, mas a luta continua, e daqui a pouco vem a dificuldade. Quando Deus ministra esse texto aqui, em que ainda que haja algo que lhe seja contrário, continue crendo que só existe um único Deus, que te formou, e que antes dele nenhum houve, e que depois dele nenhum outro Deus haverá. Não interessa o que está acontecendo comigo e com você, só existe um Deus. Agora nós precisamos, amados, seguir isso daqui, porque a grande dificuldade está em entender o agir de Deus e viver uma fé, ainda que seja em momentos que nos sejam contrários. Existem aqui revelados mistérios e lições que nos ensinam a entender o agir de Deus, e eu quero compartilhar com os irmãos. Veja que Deus se dirige a eles dizendo assim: olha, você é meu servo a quem escolhi. Você é meu servo a quem escolhi. E servo aqui é o povo de Deus. Nesse contexto, é a nação de Deus que estava cativa na Babilônia. Os cidadãos, o povo era o servo de Deus. Onde eles iam, eles agiam e representavam o próprio Deus. E Deus diz assim: você é meu servo a quem escolhi. E é bonito que diz assim: escolhi para que saibais.
Amados, o primeiro passo para que a gente entenda o agir de Deus é saber, é conhecer. Para nós entendermos o agir de Deus e termos uma fé que vence a adversidade, escute o que eu vou te falar, porque tem muito crente que a casa dele está na areia. Pastor, o que é um crente com a casa na areia? Vai tudo bem, obrigado, mas se vier tempestade a casa cai. Ele faz o que não deve, ele fala o que não deve, ele age como qualquer ímpio agiria. Como ter uma fé que me dê sustentação, até nesses momentos de tempestade, de luta? Como estar fincado na rocha, e pode cair 1000 de cá, 10.000 de cá, e eu não serei abalado e nem abatido? Como entender isso? Primeiro, você tem que saber. Tu és meu servo, para que saibais. Amados, nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. A palavra de Deus diz que o povo de Deus é destruído porque não tem conhecimento, não sabe. E a Bíblia ainda diz que a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço, eu passo a saber. E quando eu passo a saber, é possível que a fé brote no meu coração. Então saber é ouvir, saber é conhecer. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim: como os ímpios crerão se eles não sabem? E como saberão se não há quem pregue? Para crer é preciso ouvir, é preciso saber. Você só é cristão, você só entregou a sua vida a Jesus, porque em algum momento alguém falou de Jesus para você. Sim, amém? Quem lembra disso daí? Alguém fez você conhecer. E Pedro, escrevendo a sua carta, ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Igreja, não devemos parar no conhecimento. Quantos livros você já leu esse ano que fala sobre Deus? Quantos capítulos da Bíblia você já leu esse ano? Você precisa conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai crer em Deus. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é preciso saber, é preciso conhecer. E aqui tem um desafio para a igreja. Nós não temos que converter ninguém, nós só temos que falar. Nós só temos que pregar. O semeador não é responsável para que a semente nasça ou não. O semeador é responsável em jogar a semente. A pessoa não tem que converter quando você fala, mas eu e você temos que falar, porque a exemplo de Israel, que era testemunha de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha. O que a testemunha faz? Fala a respeito, fala que Jesus é Deus, fala que não é santo que salva, que não é religião que salva, que só tem um que deu a vida para que o homem fosse salvo e liberto do pecado e do inferno, e esse um tem nome. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Amém, amados? Mas é preciso saber, é preciso querer conhecer, é preciso ter fome de Deus. E Deus vira para Israel e diz assim: olha, você é meu servo, eu te escolhi para que você saiba. Que tanto você sabe de Deus? Que tanto você sabe de Deus? Porque é sabendo que nós cremos. Olha o texto aí, o texto diz assim: para que
saibais, para que creais. Quem não sabe, não acredita. Irmãos, quem não conhece, não crê. A gente só crê naquele que conhece, naquele que a gente sabe. Tem muita gente hoje aí, muitas pessoas no mundo, que só não são cristãs, só não dão a vida para Jesus, porque não sabem sobre Jesus, não conhecem Jesus. E Deus diz: vocês são minhas testemunhas, meus servos, para que saibais. E o texto continua: para que creais. Quando a gente sabe, a gente começa a crer, porque o saber gera fé. É sabendo, irmãos, que a gente crê. Infelizmente muitos vêm para a igreja e até começam a saber, mas por não crer, eles esfriam, afastam. Existem gente hoje, aí pessoas desviadas, que abandonaram a igreja, ou estão vivendo de uma forma incrédula dentro da igreja, que sabe, mas não crê. Depois de saber, nós precisamos acreditar em Deus e na palavra de Deus. Vós sois minhas testemunhas, meu servo, para que saibais e creais. Aquilo que você sabe, você precisa crer. E nós sabemos muito de Deus. A igreja tem tido muita revelação. Irmãos, nós somos a geração do conhecimento. Se você tiver qualquer dúvida, você vai ali e tecla, tem até o verbo Google. Você vai buscar, você vê, você pergunta, você questiona, você tem contatos, não precisa ir nem ligar, manda uma pergunta. Muita gente conhece a geração do conhecimento, mas infelizmente não é a geração da fé, não é a geração que crê naquilo que sabe. Você quer ver uma coisa? Você sabe que excesso de doce faz mal, mas continua comendo. Você sabe que tem que fazer uma atividade física, mas não faz. E assim é em relação a Deus. Nós sabemos, mas não cremos, porque quando cremos, nós obedecemos. Nós somos uma geração que sabe demais de Bíblia, de Deus, e a bem da verdade, nem precisa vir num culto para ouvir mensagens. Se quiser, você escolhe o pregador e vai ouvir N mensagens dele a noite toda. Amados, nós sabemos. Agora o segundo passo para entender é crer, é acreditar. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Isso é crer. Olha, se Deus diz que antes dele não tem nenhum Deus, não é Odin, não é Mamon, não é Baal, não é Moloque, não tem Deus antes de Deus. Mas aqui diz que depois dele não tem outro, não existe outro Deus. Eu sei, agora eu creio nisso, eu creio nisso. Vós sois minhas testemunhas, o meu servo que eu escolhi, para que saibais e para que creais. Satanás sabe mais de Bíblia do que eu. Dita de Gênesis, Apocalipse de cor. Ele é tão atrevido que pregou para Jesus. Assim está escrito. Ele sabe, mas não crê, não obedece. O que adianta saber e não obedecer? Irmãos, o que adianta? O que resolve? Nós precisamos vencer a dúvida. E infelizmente o inimigo da nossa alma é o nosso algoz, e ele é expert na arte de criar dúvidas no nosso coração. Lá em Gênesis 3, como é que ele aproxima de Eva?
Oi? Tudo bem? Olha, não é assim que Deus disse? Que vocês não podem comer daquele fruto? Sabe por quê? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele, e passarão a conhecer todas as coisas. E na ânsia do conhecimento, a mulher olha para aquele fruto, agora duvidando. Deus disse não coma, mas o diabo diz coma que é bom. Dúvida. Ele é líder, ele é campeão em enganar, em colocar dúvida no coração do povo de Deus. Amados, mas o crente cheio do Espírito Santo, aquele que sabe e crê de verdade, quando vem esse dardo, quando vem essa seta, quando vem esse pensamento, quando vem esse convite, ele fala: não, não é assim, porque o meu Deus não diz desse jeito, e eu creio na palavra de Deus. Nós precisamos crer. Lá em João capítulo 6, uma multidão chegou até perto de Jesus e disse assim: Jesus, que sinal tu fazes para que nós creiamos? Que sinal tu fazes para que nós creiamos? Você acha que Deus está preocupado em fazer sinal para que o homem crê? Primeiro ele diz, aí a gente acredita, mesmo sem ver. Não, Deus, preste atenção nisso daqui, Ele não faz para a gente crer. Jesus chega lá em João 11, na casa de Marta, a sua irmã vai correndo encontrar com Jesus. Jesus, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que Jesus fala? Se creres, verás a glória de Deus. Quem não crê, quer ver para crer. Quem crê, pela fé vai ver. Essa é a diferença. Aquele que vê às vezes até o ímpio, que não teme, começa a acreditar. Mas que fé é essa que precisa ver para crer? A lógica do mundo e do diabo é ver para crer. A lógica de Deus é: se creres, verás a glória de Deus. Primeiro você crê, depois você vê. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Você pode dizer isso para esse crente que está do seu lado? Fala: irmão, a lógica de Deus é que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Igreja, a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Escute, a incredulidade é a mãe de todos os pecados. Quem mente, mente porque não crê. Quem rouba, rouba porque não crê. Porque quem crê, ele acredita, ele confia, ele sabe que Deus é o único Deus, que não há outro, nem antes e nem depois. É saber e crer naquilo que nós sabemos. Toma posse daquilo que a gente sabe. Nós estamos ansiosos para ter uma revelação, algo novo, para que eu possa crer mais. Creia naquilo que você já sabe, porque se creres naquilo que tu sabes, verás a glória de Deus na sua vida. O meu escolhido para que saibais, para que creais. Para que creais. Eu quero abrir um parêntese nessa palavra aqui. A gente pode fazer culto a São João? Quem acha que pode, fica de pé. A gente, como crente, pode fazer culto em louvor a Santo Antônio? Então por que você põe uma roupa xadrez no seu filho e leva ele para dançar em volta de uma quadrilha que tem no alto de um mastro a imagem de escultura de um homem?
Você sabe, mas não acredita coisa nenhuma. Você está fazendo uma aliança com seu filho, a sua filha. E alguns ainda postam na rede social. Não é falta de saber. Não é falta de saber. É falta de crer. Pastor, mas o meu filho vai ficar complexado se ele não for lá. Complexo vai ter quando for para o inferno. Complexo vai ter quando demônios entrar na vida dele ou dela. Irmãos, aquilo é culto. Eu já preguei aqui na igreja, você sabe. Por que não crer? A Bíblia diz que o ídolo não é nada, mas aquilo que é oferecido para ele é oferecido a demônios. E você fantasia seu filho para levar numa festa dessas? Não é falta de saber, porque você já ouviu, você sabe. Pastor, mas é diferente. Não é. Amados, o cuidado de Deus com o povo dele lá na Babilônia era o seguinte: olha, talvez vocês não entendem a luta, o dissabor que estão passando, mas saibam de uma coisa: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o servo que eu escolhi, para que saibais e creais. E creais. É preciso crer, irmãos. A Bíblia fala que sexo antes do casamento é pecado. E que tanto vai para o inferno o adúltero, como vai o fornicário. Fornicário é quem faz sexo solteiro, sem casamento. Adúltero é quem pula a cerca e faz sexo fora do casamento. E a Bíblia diz que tanto o adúltero quanto o fornicário vão para o inferno, ao lado do feiticeiro, do mentiroso e do ladrão. Mas eu ainda sou tentado a isso, porque eu sei, mas eu não creio. Paulo, ao ser tentado contra aquilo que ele sabia, ele diz: eu sei o que é certo, mas eu vejo nos meus membros uma lei que guerreia contra o meu entendimento, mas ele não cede. Ele fala: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo de pecado que vai me levar para a morte? Aí ele diz: mas eu dou graças a Deus em Cristo Jesus o Senhor, porque eu creio no nome de Jesus. E já não sou mais miserável, eu sou um cidadão do céu. É preciso acreditar, é preciso crer. Eu já disse aqui, o desfile de carros de boi, que põe esse nome aqui na nossa cidade, é uma procissão, porque no primeiro carro andor tem a imagem do Deus dessa cidade. E estou eu lá com a minha mulona, recebendo água benta. Eu não sei quem é mais mula. Pastor, mas eu gosto. Nós não somos crentes naquilo que gostamos. Nós somos crentes na palavra de Deus. Aliás, cuidado com o que você gosta, hein? Cuidado com o que você gosta. Porque Satanás só tenta a gente naquilo que a gente gosta. Quem não gosta não serve de isca. Irmãos, nós precisamos ser mais zelosos. Precisamos ser mais igreja. Eu sei, mas eu creio. E o grande conflito, e eu já parto aqui para terminar essa palavra. Feche os seus olhos, por favor. Deus, eu repreendo todo espírito de incredulidade que impera no meio do nosso coração, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda dúvida.
Pai amado, toda dúvida que pousa no coração desse homem, dessa mulher, remancho e defaço e decai. Pai amado, que seja repreendido agora todo espírito de dúvida que está inoculando o veneno mortal na alma desse crente e dessa crente, no nome de Jesus. Vire para quem está do seu lado e diga assim: irmão, creia no que você sabe, creia no que você sabe, creia no que você sabe. Eu sei que eu tenho que casar, mas eu vou vivendo demasiado, um dia eu dou jeito. Eu já ia mudar de ponto, irmão, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu não quero te emocionar com uma palavra que te faz arrepiar, e amanhã na segunda-feira você está com a vida de quem sabe e não acredita. Eu quero, em nome de Jesus, que as escamas caiam dos seus olhos e você comece a ver a glória do nome de Jesus na sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Essa semana eu e a pastora Simone vimos um filme, Paulo Apóstolo. No início da igreja, os crentes eram betumados de piche. E o Império Romano dizia assim: amaldiçoa o caminho, porque o primeiro nome que nós fomos conhecidos é os do caminho. Amaldiçoa o caminho e você vai descer daí e vai viver. Jamais amaldiçoaria a minha fé. Amarrado numa estaca, cheio de piche, de óleo, eles acendiam a tocha. Renuncia a sua fé. Não. Começava a falar em língua estranha, adorar a Deus, em orar, cantar hino. E eles botavam fogo e os crentes morriam queimados, mas crendo naquilo que eles sabiam. Hoje, qualquer palito de fósforo que queima o dedo, o crente está desviando, irmão. Por quê? Por quê? Ah, pastor, mas eu não entendo. Você vai entender hoje. Primeiro eu sei, segundo eu creio, depois eu entendo. Vós sois minhas testemunhas, meu servo a quem escolhi, para que saibais, creais e entendais. Só quem crê, entende o agir de Deus. E aqui há um contrassenso tremendo, porque a Bíblia diz que para o mundo a nossa fé é loucura, amém? Sim ou não? Para o ímpio, a fé é loucura. Por quê? Olha aqui para mim. Para o ímpio, primeiro ele entende. Se você convencer e ele entender, aí ele vai crer. Mas para Deus não é assim. Você fica sabendo, não entendeu, mas é assim, eu creio. Aí você entende. Para que saibais, creais e entendais que eu sou o único Deus, que antes de mim nenhum Deus se formou, e que depois de mim nenhum outro haverá. Só entende o agir de Deus quem crê de verdade em Deus. Aquelas famílias entravam no Coliseu para serem devoradas por leões. Por que eles não abandonavam a fé, irmãos? Esse evangelho genérico da prosperidade, do céu nessa terra, não é isso não. Haja o que houver, ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque ele é Deus. Remacho e decai. Eu creio em Deus,
não no que ele faz, eu creio nele. Aí eu entendo o agir dele. Lá em João 13, Jesus vai lavar os pés dos apóstolos. Quando ele vai lavar os pés de Pedro, olha aqui, Pedro tira o pé assim de lado e fala: não, tu vens lavar o meu pé, eu é que deveria lavar os teus. Sabe o que Jesus fala? Pedro, o que eu faço agora, você não sabe, você não entende, mas você vai entender depois. Aí ele botou o pé lá dentro, queria tomar banho inteiro, né? Porque ele cria. Eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus. O método científico não combina com a nossa fé, sabe por quê? Porque o método científico, William, eu tenho que provar em laboratório para eu acreditar. Por isso eles não acreditam em milagre. Não tem jeito de dissecar Deus, a fé. Então Deus não existe. Fé é o contrário. Eu não vejo, mas eu creio. Eu espero. Isso é fé. E nós precisamos crer, irmãos, ainda que não venhamos a ver. Crente que não cresce, que não firma, que não dá fruto, ministério que atola, que estagna, gente que não para em igreja nenhuma, vida que não vai, família que não tem identidade. Expulse essa incredulidade hoje do seu coração e diga: haja o que houver, nos próximos anos de vida que eu tiver, eu creio no nome de Jesus Cristo, o meu Salvador. Deus pode tirar minha vida, Deus pode tirar minha família, Deus pode tirar minha empresa, Ele pode tocar onde Ele quiser. Eu continuo crendo no nome do Senhor. Isso é crer, isso é crer. Essa barganha gospel aí não funciona não. É preciso saber, é preciso crer. E só então nós entendemos o agir de Deus. Eu quero contar uma história aqui. Eu estava encerrando essa palavra agora à tarde, e eu me lembrei que em 1996 eu era segundo tenente do Corpo de Bombeiros. Eu estava comandando o posto de bombeiros de São Luís dos Bandeirantes, São José dos Bandeirantes. Eu e um grupo de mais ou menos uns 10 ou 12 bombeiros, ficávamos 15 dias acampados ali ao lado do porto de Bandeirantes, orientando, resgatando algum material, alguma coisa. Eu me lembro que um dia era 3 horas da manhã, bateram forte no acampamento que nós estávamos. Era um barraco ali de palha, naquela época tudo muito difícil. Eu estou falando de 1996. Gritaram lá no nosso acampamento e disseram: bombeiro, bombeiro. Pulei da cama: o que foi? Uma canoa virou lá no meio do canal do rio Araguaia. Eles estavam num rancho lá do lado do Mato Grosso, e quando voltavam 6 pessoas, 3 casais, alguma coisa aconteceu, o barco virou, e eles estão descendo o canal, a canoa afundou, acabou tudo, gritando socorro. Do jeito que a gente estava, nós jogamos a coberta fora, estávamos eu mais 2 bombeiros no porto, o restante estava por ali. Já funcionamos uma canoa, gritamos um outro que estava fazendo frete ali: venha conosco. E de repente começamos a ouvir os gritos. Oh, sumia, aqui a mãozinha no escuro, cilibrim batendo. E o piloto chegava com a canoa perto, eu e o outro éramos socorristas, e a gente caía na água, aproximava e dizia: acalma, acalma, eu vou te salvar, mas acalma. A pessoa acalmava, a gente sustenta ele flutuando, levava para a canoa e jogava dentro da canoa. Foi assim com 6, nenhum deles morreram.
Agora imagine se eu chegasse ali, irmão Salmo. Oh, calma, por que você está aqui? Por que a canoa virou? Não vou acalmar não, eu quero saber. Eu quero que você me explique por que nós estamos afundando. Calma, eu vou... Tem gente que vai para o inferno, sabe por quê? Porque eles querem entender para depois crer. Entende o que eu estou te dizendo? Aquela pessoa ouvia e sem entender o que aconteceu, porque onde estava a canoa, mas amados, ela parava, e por isso ela acreditava, ia depois ela foi entender o que aconteceu. O oceano da incredulidade vai ceifar muitas vidas, porque não tem recebido a salvação de Jesus Cristo. Por quê? Porque antes de crer, você quer entender. Você não tem que entender. Você tem que acreditar em Deus. E Ele vai te levar para o porto seguro da sua salvação.